Então, vamos lá, né? Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje deu aí uma discussãozinha sobre a situação da aula, né? O horário da aula. Mas eu fui ver só agora porque eu saio do hospital 6h30, então não consegui responder porque eu acho que eu estava no meio do caminho, né? Mas o horário da aula sempre é às 7 horas, né? Se eu for atrasar um pouco, eu vou avisar, tá? Assim, eu sei que o grupo é o momento de vocês estarem perguntando, isso é saudável também, tá? Isso vale a pena, porque assim a gente vai percebendo como vocês estão, né? É um momento bastante difícil, ninguém estava acostumado a isso, né? A, a pandemia fez com que todos nós se redescobríssemos. É um momento bastante difícil, é um momento que eu, enquanto professora, estou aprendendo muito. Eu sou formada há muitos anos, eu sempre dei aula com um quadro e uma chamada e falando com os alunos. Então, essa primeira experiência minha dentro de uma aula virtual. Com relação às notas, também os alunos estão questionando muito sobre as notas. Então, na semana passada, a gente teve aula na terça e não na quinta, então a semana passada ainda a gente usou o Zoom, e ainda não estava tudo certo em como seriam nossas aulas. Mas hoje é a nossa primeira aula no Meet. Eu acho uma plataforma muito melhor, vocês têm como ter acesso, vocês conseguem assistir as aulas novamente, de um jeito certo. O Zoom, até a gente tentava postar, mas não dava, não funcionava direito, ele caía, eu não conseguia terminar a aula. E essa plataforma do Meet, ela é muito, assim, é bem melhor, né? Mas na semana passada, a Heloísa nos pediu para que todos os professores modificassem o cronograma, o plano de ensino, para colocar uma nova forma de avaliação. De um jeito ou de outro, eu já estava lançando todas as aulas um questionário curto. Estas aulas, esses questionários, e quem não fez, quem não respondeu, estão todos abertos ainda, mas a partir da semana que vem eu já vou fechando, então não dá para deixar tudo para a última hora, tá? Eu vou colocar aqui o nosso cronograma, nosso plano de ensino, para que vocês vejam novamente, quem está em dúvida. Professora, tem como Oi. colocar o que não foi feito? Tipo assim, eu queria saber o que eu não fiz ainda, porque eu tive problemas com gente gravíssimos. Então, eu preciso saber o que eu não fiz para eu poder, pelo menos, me adiantar nisso. Tá, eu vou fazer então uma tabela. Eu já tinha feito no começo das aulas, que muitos alunos não tinham respondido, e eu vou fazer novamente, vou colocar no grupo para que vocês vejam como que tá bom? Só espera um pouco. Tá bom, obrigada. Deixa eu só achar o plano de ensino quarentena, tá? Para eu abrir aqui para falar com vocês, tá? Eu prometo que ainda hoje eu faço uma tabela com todos os dias que a gente fez de aula
e com as quem não fez, tá? Quem não conseguiu fazer os questionários ainda está tudo aberto. Mas assim, não posso deixar muito tempo isso aberto, né? Tá, então tá aqui o nosso plano de aula. A nossa carga horária é 56 hora aula e cada dia são 4 horas, tá? 4 aulas. Sempre é assim, 2 antes do intervalo, 2 depois do intervalo. Eu coloquei aqui, esse aqui é os assuntos que vamos discutir durante as aulas, e eu coloquei o sistema de avaliação. Então, o aluno será avaliado todas as aulas através de um questionário sucinto, então é um questionário curto, respondido no final da aula, através do Google Forms, totalizando um peso 10. Então, de todas as nossas aulas, a gente sabe que tem uma aula que a gente não fez o questionário, que foi uma aula muito difícil pela internet, a internet estava horrível, estava caindo, e a gente estava estudando sobre a avaliação do estado mental. Então, vai ter um dia que não tem, por isso o peso está 10, tá? Porque a gente tem mais do que 10 aulas. Depois, a gente vai fazer um trabalho de pesquisa com peso 10. Esse trabalho de pesquisa é sobre dependência química. Eu vou postar hoje para vocês e vocês vão ter até dia 4/6 para fazer. Então, vocês têm quase um mês para montar esse trabalho. Dentro das normas da BNT, ou seja, é um trabalho com capa, com o conteúdo, com uma conclusão no final, tá? Não precisa se apavorar com essas normas da BNT, porque vocês já devem estar fazendo os outros trabalhos assim, né? E depois a gente vai fazer uma avaliação final com peso 10. Se não voltarmos às aulas depois do dia 31 de maio, a prova também vai ser por aqui, como dos outros professores, né? Vocês já fizeram outras provas. E é parecida com o questionário do Google Forms, porém com mais perguntas. Então, o cálculo vai ficar os questionários sucintos, um peso 10, o trabalho, peso 10, e a avaliação final, peso 10. Tá? Esse é a fórmula, o modo com que a gente vai fazer a nossa avaliação. Ô, professora, desculpa, eu não entendi como é que funciona a avaliação. Então, pessoal, deixa eu só aumentar aqui. Ó, cada aula respondemos um questionário. A soma de todos esses questionários vai dar um peso 10, tá? Então, nós temos todos... Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Aqui estão os dias de aula, tá? Então, dia 2, a gente teve aula, dia 9, dia 16, dia 23. No dia 30, não foi aula, porque a gente fez no dia 28, tá? E hoje, dia 7. Hoje teremos transtornos afetivos, a aula que vem transtornos de ansiedade. Dia 21, a gente vai falar só sobre medicação. Dia 25, sobre transtornos mentais na infância e adolescência. Dia 4/6, a gente vai falar sobre transtornos de personalidade. E no dia 6/6, a gente vai falar sobre cuidando da saúde mental. E na verdade, aqui eu coloquei a entrega do trabalho de dependência química, mas lá eu estou pedindo dia 4, para ainda dar um tempinho, para que eu possa, no dia 18, que é o dia da avaliação, eu consegui fechar todas as notas, tá? Eu consegui fechar tudo. Então, voltando lá. Professora,
Sobre os trabalhos, não sei se eu estou fazendo errado os meus trabalhos, mas eu pelo menos não estou fazendo assim, nessa modalidade que a professora falou agora. Eu não entendi essa parte dos trabalhos. Não, esse trabalho eu vou pedir ainda hoje, eu não pedi ainda o trabalho. Não, sim, mas só das outras matérias, são todos têm que ser da mesma forma? Normalmente, o trabalho do ensino médio é dentro das normas da ABNT. Eu vou colocar o que eu quero. Eu quero uma capa, eu quero uma introdução, depois o conteúdo e uma conclusão, tá? É isso. Sim, Norma mas da ABNT. porque a gente não, eu pelo menos não estava fazendo assim para entregar para os outros trabalhos das outras matérias. Eles não, né? Esse trabalho de dependência química, eu não quero que vocês peguem um conteúdo e copiem e colhem, por isso que eu estou pedindo uma conclusão. A conclusão é o que vocês acharam do trabalho, tá? Porque senão fica muito fácil vocês pegarem qualquer trabalho, recortarem e colarem, se vocês não colocarem a conclusão do que vocês acharam de tudo isso, tá? Eu vou arrumar ali e vou colocar o que eu estou pedindo de norma da BNT, então, para que vocês consigam, para vocês não ficarem mais perdidos sobre isso. Vocês têm tempo para fazer o trabalho é sobre drogas de abuso, tá? E ele vai ser, o que deve conter o trabalho? O conceito de droga de abuso, o que é droga de abuso, o conceito sobre drogas lícitas e ilícitas, porque tem drogas que são liberadas, né, no Brasil, são autorizadas, que seria o álcool, o cigarro, né? E as ilícitas, que são as drogas proibidas. Então, eu quero que vocês falem, conceituem a diferença de uma e de outra. E depois, a origem, como se utiliza a ação, os danos no organismo das seguintes drogas. Tá, então o álcool, da onde que veio o álcool, como que se utilizava antigamente, né? Porque o nome cachaça, porque aguardente, né? Esses nomes todos ali é muito fácil para vocês pesquisarem sobre isso. Daí depois, como se usa, né? É bebido, né? O álcool é líquido, né? Você vai tomar a cerveja, o uísque, tá? A ação, como que ele vai agir dentro do organismo? Ele vai deprimir o sistema nervoso central, vai lá no cérebro, vai deprimir. E o dano no organismo? Álcool tem vários danos, né? A cirrose, a polineuropatia periférica, que é aquelas dores nas articulações, as lesões neurológicas que o álcool causa, seria isso. Depois pega o cigarro. Da onde que veio o cigarro? Quem que trouxe para o Brasil? Como que foi? Você vai pesquisando, vai montando ali, né? Como que se utiliza? O cigarro, a nicotina, se usa cigarro fumado. Qual que é a ação no organismo? A nicotina, ela né, como que ela age? Onde que ela vai? Ela vai ela é estimulante do sistema nervoso central. Quais são os danos no organismo? Câncer de pulmão, câncer de boca, seria isso, tá? Cannabis sativa, a maconha, como que ela é usada, né? Da onde que ela veio? Quem trouxe essa droga aqui para o Brasil, né? Como que era usado antigamente? A história da maconha tem uma história bem comprida. E daí depois, como que se utiliza? Normalmente se utiliza como cigarro, né? Mas também dá para usar como aqueles bolos, né? Aquelas bolachinhas de cannabis, tem vários detalhes, tá? Não precisa ser muito comprido, não, tá? Eu quero, assim, um resumão, mas o importante é a tua conclusão. O que você achou desse trabalho, tá bom? Cada um vai ter né, você vai pegar, assim, uma página e cada página você coloca um. Aqui, crack e cocaína, por que tá junto? Porque é a mesma base. A cocaína
e o crack é o refúgio da cocaína, que eles misturam mais com solvente, mais com bicarbonato, várias outras coisas que eles colocam. E esse MDMA são aqueles comprimidos utilizados nas raves, né, que a gente pode falar de bala, doce, e todos aqueles. Como que ele é? Né? É uma droga sintética. Quem que inventou essa droga? Como que se utiliza? Vai ser um comprimido. Qual que é a ação? Essa ação estimulante do sistema nervoso central. O dano, né? Meu Deus, MDMA pode causar esquizofrenia. Então, vários danos, né? Seria mais ou menos isso, tá? Não se apavorem tanto com relação ao trabalho, tá? Não fiquem tão apavorados e tão angustiados. Vocês têm que relaxar um pouco, porque é uma coisa, eu acho que de todas as matérias, os professores pedem trabalhos, não pedem? Sim, claro. Então, de saúde mental também vai ser um trabalho assim, só que com uma conclusão, né? Eu acho que deveríamos, né, fazer mais ações para que não se use o álcool, porque o álcool causa tanto dano, né? Maconha também causa tanto dano. Então, não, eu não acredito que a maconha cause tanto, né? E a sativa causa muita coisa, né? Mas é mais ou menos isso. E depois, a última... Deixa eu só ver aqui quem está chegando. A última avaliação vai ser uma prova com peso 10 no dia 16, no nosso último dia de aula. Ali, ó, dia 16, uma avaliação. Se nós já estivermos lá no Bom Jesus, a avaliação vai ser no papel, vocês escrevendo. Se não tivermos ainda no Bom Jesus, vai ser por aqui. A gente vai lançar a prova no começo às 7 horas, e daí esperamos até 10 horas para vocês entregarem a prova. É isso, tá? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Sobre a prova, a gente vai ter alguma aula antes para relembrar os assuntos, Podemos alguma fazer. coisa? Podemos fazer uma revisão, sim, tá? Porque, querendo ou não, assim, online já, em sala de aula já é complicado. Uhum. Online mesmo, para tu lembrar das coisas, vai dar o cavaco. Eu acho que vai ser legal lembrar alguma coisa, algum assunto, assim, que possa cair para a gente saber até mesmo que estudar novamente, né? Uhum. Então, assim, ó, o que eu indico para vocês é toda aula, quando vocês estiverem respondendo o questionário, façam um resumo do que foi falado em cada aula, tá? É um resuminho, esquizofrenia acontece, delírio, como que é, né, uma esquizofrenia, isso é assim, cada aluno tem o seu jeito de estudar. Agora, não dá para achar que com a aula online eu vou conseguir pesquisar tudo durante a hora da prova, que às vezes você vai ficar tenso, vai ficar nervoso, não vai conseguir. Você vai ficar, a ansiedade vai te atrapalhar muito nesse momento, aí não sai, né? Mas eu acho que, assim, quem está participando, quem está respondendo os questionários, quem está interagindo, e agora, às vezes, de repente, antes, muitos não estavam conseguindo porque não tinham acesso, a internet estava ruim, mas agora as aulas vão ficar gravadas, então vocês conseguem ir lá e acessar novamente as aulas, então vai ficar bem tranquilo, tá? E é um momento. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar não sei se a gente vai conseguir fazer a aula presencial, né? Pelo andar, tá cada vez morrendo mais gente, e daqui a pouco chega aqui, né? E já tá na Grande Florianópolis, mas
como está acontecendo em outros estados, de repente aqui também vai ficar cada vez pior e a gente não vai ter acesso às aulas presenciais novamente. De repente, lá no estágio, a gente vai, né, eu vou encontrar vocês lá no Hospital IPQ. Mas vamos esperar, vamos ter paciência, tá? É tudo um desafio, tá bom? A Josiane entrou agora e ela está perguntando, pode repetir sobre a prova? Então, a prova vai ser no dia 16/6 e vocês vão ter 4 horas para responder a prova, tá? Eu vou soltar o questionário às 7 e daí vocês têm essas 4 horas para responder. Antes disso, no dia 11, a gente pode fazer uma revisão, sim. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não é dia 16, é dia 18, tá? E no dia 11 a gente faz a revisão. Pode ser? Dia 11 a gente faz uma revisão com todos os conteúdos. Oi? Pode ser? Pode sim, professor. Então, pode tá. ser sim. Já vai ajudar bastante. Já. Mas assim, ó, eu não gosto muito dessa sensação que vocês têm quando a gente fala de prova. Quando a gente fala de prova, todo mundo se apavora. Não dá para ser assim, tem que relaxar um pouquinho. E tem que... cada um de vocês já sabe como que fixa as suas matérias, né? Agora, tem que ter dedicação também na saúde mental, tá? Assim, professora, o meu problema é que eu estudando em casa, eu não consigo me concentrar e focar. Porque, que nem, agora eu tô em casa, meu filho tá assistindo TV, eu tenho que fazer janta, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu não consigo parar e prestar atenção. Daí eu fico toda perdida, sabe? Fica bem difícil. Eu imagino. É tudo novo, né? É tudo novo. E a dificuldade de concentração com vários outros estímulos que antes não tinha, também é um desafio, né? Mas por isso que vocês devem, agora, daqui para frente, vai ficar gravadas as aulas que a gente fez. Então, vocês revejam o conteúdo. A hora que dá um tempinho, vai lá e dá uma olhadinha, olha a apostila, né? Faz um resumo. Tudo certo, vocês vão ver. É só paciência para essa adaptação, tá bom? Tá bom. Obrigada. Agora, se eu puder ajudar, vocês que estiverem com alguma dificuldade, depois que acabar a aula, eu vou fazer eu tenho até uma tabela, mas ela não está atualizada, de quem quem respondeu e quem não respondeu o questionário. Mas depois eu coloco no WhatsApp para vocês verem, tá bom? Agora a gente vai começar com a matéria. Vou só arrumar aqui o nome de quem está chegando. Cris. Esther. Um pouquinho, tá? Larissa. Hoje tem bem mais, que bom. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Mais um aqui que tá. Ô, professora, boa noite. Boa noite. Eu estou como Bárbara, mas eu sou Adriana, porque as crianças fazem atividade. Ah, tá. Peraí, Adriana. Então. Bárbara Amaro Fernandes e Adriana.
Tá, eu já troco aqui, eu tinha escrito. Obrigada. Que eu Adriana. E vocês também fiquem de olho ali, tá? De repente tem mais gente que usa o Google Meet e daí entra com outro usuário. Que eu acho que as crianças vão fazer atividade do colégio e eu entrei rapidinho. Desculpa. Que bom que você avisou, senão eu ia ficar procurando quem é Bárbara. Tá. Obrigado, professora. Então, vamos lá. Vamos começar a apresentação da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre transtornos afetivos. E os transtornos afetivos, eles são bastante delicados para se falar sobre eles, pois é uma quantidade muito grande de pessoas com esses transtornos. Então, quando a gente fala em afeto, seria todos aqueles transtornos que envolvem as emoções, ou seja, uma grande parte dos transtornos que envolvem a saúde mental. Tá? Então, o que é um transtorno afetivo? Sempre lembrando que o termo transtorno seria uma desordem. Vamos imaginar assim, quando você vai até você tem um compromisso em tal horário, mas você atrasou, de repente furou o pneu do carro, deu alguma coisa, quando você chega no encontro que você tinha, você disse, nossa, eu tive alguns transtornos para chegar aqui. E todos os transtornos foram aquelas coisas que fizeram com que você tivesse alguma dificuldade. Então, o termo transtorno, ele vem de uma desordem, de uma dificuldade. Então, transtorno afetivo é uma dificuldade, uma desordem do afeto, tá? E afeto demonstra suas emoções, é o modo com que você demonstra suas emoções. Tá? Então, os transtornos afetivos são alterações na regulação do humor, do comportamento e o afeto, que vão além das flutuações normais que muitas pessoas apresentam. Então, essas flutuações normais seria tudo o que a gente vivencia, né? Como a gente vivencia. A gente sabe que essas flutuações, no caso da mulher, a gente tem alguns, né? Mulher que está em sua idade fértil, né? Então, ali de 13 anos até 45, 50 anos, vai ter algumas oscilações hormonais, principalmente quando está na TPM, né? Então, ela vai ter algumas oscilações, porém, essas flutuações são características da mulher, né? Mas quando a flutuação é tão grande, né? E não quer dizer que seja só a mulher que tenha flutuações de humor, o homem também tem, e às vezes a gente encontra homens com algumas alterações grandes no humor, tá? Mas seria tudo que está mais, que dói demais, que incomoda muito, né? Eu vejo, assim, alguns psiquiatras que prescrevem medicamentos e a gente sabe que começou a tomar a medicação, já modifica o seu humor, já modifica o seu jeito de olhar para a vida, tá? Mas também o tratamento não é só medicamentoso, o tratamento também precisa muito de terapia, precisa se entender, se autoconhecer, e o terapeuta é a pessoa que vai ajudar nisso. Então, esses transtornos podem afetar todos os aspectos da vida da pessoa. Pensamentos, emoções, comportamentos e saúde física. Como que os transtornos afetivos afetam o pensamento?
Só um pouquinho, que deve ter alguém que está chegando, eu tenho que voltar lá. Tem. Isabela. Então, como esses transtornos afetam o pensamento? Por quê? Porque depende do tipo de transtorno afetivo, ou a pessoa vai estar muito eufórica e sem crítica, ou a pessoa vai estar deprimida e os seus pensamentos são apenas de ruína, de tristeza, pensamentos depressivos. Em consequência, as emoções são o jeito que você demonstra o seu afeto. Então, você pode estar irritada, pode estar ansiosa, pode estar embotada, fechada. Então, as emoções são importantíssimas, o transtorno afetivo envolve muito as emoções. E daí o comportamento. E esse comportamento pode ser embotado, pode ser eufórico, e tudo depende do tipo de transtorno afetivo que você está vivendo. E a saúde física, pense em uma pessoa que está deprimida, ela não vai cuidar da saúde física, ela não vai dormir do jeito certo, ela não vai tomar sol, ela não vai ter todas se cuidar, né? Se cuidar de um jeito adequado, tá? Quando a pessoa está com um transtorno afetivo, o cuidado em si, ele fica difícil. Pense, uma atividade física é saudável, é importantíssimo praticar atividades físicas. Eu sei que nos dias de hoje, com essa situação de confinamento, estamos sem praticar atividades físicas, mas deve se fazer alguma coisa. Tem quantos vídeos no YouTube para fazer qualquer atividade que pelo menos movimente o seu corpo, que faça fluir a sua energia, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre essas duas partes aqui, essas duas faces da moeda transtorno afetivo. Então, um dos lados é o humor. Então, o que é o humor? Designa o estado afetivo prevalente. Num transtorno afetivo, o humor da pessoa se torna tão intenso e persistente que interfere no funcionamento social e psicológico. Então, o humor estável, a pessoa teria o seu comportamento dentro da normalidade. E a gente fala que o humor estável é a eutimia. Quando a pessoa está com uma quantidade a mais de humor, ela vai estar eufórica e ela pode estar na fase maníaca do transtorno bipolar. Essa euforia, essa alegria aumentada se chama hipertimia, tá? É um aumento da quantidade de humor. E no caso da depressão, uma pessoa deprimida vai ter uma hipotimia. Por quê? Porque ela tem pouco humor, tá? Agora tem o afeto. O que é o afeto? O afeto é a expressão externa da emoção ligada a ideias, incluindo a expressão facial, a modulação da voz e todas as mudanças físicas que a acompanham. Então, o afeto seria a expressão do que você está sentindo. Se uma pessoa está com humor depressivo, sua expressão de afeto vai ser irritada, vai ser ansiosa, vai ser chorosa, tá? Então, seria isso, né? O afeto é como você demonstra a sua emoção. Uma pessoa em um estado eufórico, uma pessoa hipertímica, ela também pode demonstrar um afeto exagerado, né? Ela vai, de repente, demonstrar um carinho a mais, uma sensação, uma alegria muito grande, e essa alegria também é prejudicial. Nada é bom quando é de mais ou de menos, tá?
Então, quando esses estados de humor causam prejuízo da função ou dor extrema, um transtorno afetivo pode ser diagnosticado. Sempre lembrando, transtornos afetivos causam prejuízo e dor. É diferente, nos transtornos afetivos, às vezes, é diferente dos transtornos esquizofrênicos, onde às vezes a pessoa nem se percebe doente. O esquizofrênico não se percebe doente, mas o transtorno de humor, a pessoa se percebe doente, ela ainda está dentro da realidade, na maior parte desses transtornos. Agora eu vou falar um pouco do temperamento. Então, o temperamento, que também conhecemos por gênio, está ligado às sensações e emoções básicas e automáticas da pessoa, no âmbito emocional. É herdado geneticamente e regulado biologicamente, e pode ser observado nos primeiros anos de vida. É o tempero, o molho, o sabor básico da pessoa. Isso também eu falo bastante quando eu falo sobre esse tempero que é próprio de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu jeito, e é um jeito só dela. Por isso que dentro da psiquiatria não temos receita de bolo. Cada um tem o seu jeito, né? E a mãe, quando o bebê nasce, os primeiros meses de vida, a mãe já consegue perceber como o bebê é. Se ele é mais agitado, se ele é mais calminho, se ele é mais chorão, se ele é mais dengoso. Então, a gente já vai vendo como essa pessoa é. Por isso, às vezes, uma entrevista com a família é muito bom, porque a gente fala com os pais e pergunta como que ele era quando era bebê. E daí já aparece, ele era muito chorão, ele era muito acelerado. A mãe sempre vai explicar como era o filho. E aí a gente consegue entender um pouquinho sobre esses comportamentos. Daí depois a gente junta o tempero mais o caráter para trazer a personalidade. Além de tempero e caráter, a gente coloca aqui também a inteligência. Pessoas que têm uma inteligência abaixo da média, a gente vai dizer que a personalidade ainda não está completa, tá? Mas sobre o caráter, o que é o caráter? Decorre das experiências e modelos que formam nossas memórias e padrões psicológicos. Então, uma pessoa que tenha um caráter marginal, você imagina ela durante a sua fase de desenvolvimento, né, primeira infância, segunda infância, fase da adolescência, com quem ela conviveu. E daí a gente já vê essas pessoas com um caráter marginalizado, como era, né? Onde ele estava. Às vezes não tinha uma família presente, os pais estavam o tempo todo trabalhando, não davam atenção, ou então lá na família, na sociedade, lá os vizinhos, o menino já se envolveu com outros amigos que tinham um caráter marginalizado, e aí vai, né? Assim que a gente vai avaliando como ele traz a sua essência, o seu caráter, o que ele trouxe, o que ele construiu das suas memórias. Pode ser uma pessoa com um bom caráter que viveu em uma sociedade marginalizada, um bairro pobre, com muita violência, mas que teve pais protetores que cuidaram dessa pessoa, orientaram para o melhor caminho e conseguiram superar essa criança, esse adolescente conseguiu superar e desenvolver um bom caráter, porque foram os pais que ensinaram um melhor padrão, tá?
Algumas vezes os pais ensinam, mas as crianças são rebeldes e querem estar nesse ambiente aí marginalizado. Quando se é pai e mãe, a gente sabe que tem que dedicar muita atenção, porque você está criando um ser humano, né? E ele precisa absorver de nós o que é melhor, para que o mundo se torne melhor. Então, quando a gente fala sobre humor, sobre temperamento, sobre caráter e personalidade, a gente vai lembrar que existem algumas personalidades, alguns jeitos da pessoa ser que predispõem ao transtorno afetivo, tá? Então, algumas pessoas, lá, o seu temperamento e mais o seu caráter, que vai formar a personalidade, predispõe uma doença, um transtorno afetivo, tá? Principalmente os transtornos depressivos, eles vêm de uma visão de mundo que a pessoa recebeu lá na infância, lá quando estava sendo criado o seu caráter. Agora eu vou falar de anormalidades do afeto. Então, se a gente está falando sobre transtornos afetivos, a gente vai ter que entender algumas anormalidades para conseguir compreender sobre o que vai estar de alterado. Então, o embotamento afetivo, isso também já falando de transtornos esquizofrênicos. O embotamento afetivo é aquele comportamento que a pessoa se fecha, que a pessoa não demonstra afeto, não demonstra carinho por nada e por ninguém. O aplanamento afetivo é aquele comportamento onde não tem nenhuma oscilação, né, nem de alegria e nem de tristeza. Então, você fala para a pessoa que ela ganhou na loteria, o que deveria ser essa reação? Ficar eufórico, ficar alegre, porque ela agora não tem mais problemas com dinheiro. Porém, ela só olha assim, no aplanamento, ela só vai olhar e dizer, então tá bom. Amanhã eu vejo isso. Isso é aplanamento, não demonstrar emoções. Algumas pessoas têm alguns aplanamentos que atrapalham muito. No caso do casamento de um filho e uma pessoa com aplanamento afetivo, ela não vai demonstrar carinho e não vai demonstrar alegria pelo filho que está se casando, ou então pelo filho que está se formando numa faculdade. Tá? Então, esse aplanamento seria isso. Afeto restrito. Afeto restrito é quando a pessoa demonstra afeto apenas para algumas pessoas mais próximas. E também no afeto restrito existe um termo que é afeto seletivo. Quando dentro da casa a pessoa demonstra afeto apenas por uma pessoa, um familiar e pelo outro não. Então seria um afeto seletivo. Incongruência afetiva é aquela resposta afetiva contrária ao que você estava esperando. Quando eu falo, você ganhou na loteria, a resposta que está sendo esperada é de euforia, de alegria. Quando é o oposto, a pessoa começa a chorar e dizer, nossa, como que eu vou fazer para gastar todo esse dinheiro? Tá? O choro de desespero mesmo seria a incongruência, quando é o contrário do afeto que a gente está esperando. E a labilidade afetiva é aquela oscilação bem maior. Então, a pessoa chora e depois ri, começa a falar e já começa a chorar, isso é labilidade afetiva. Agora eu vou mostrar eu fiz um gráfico, esse gráfico
eu faria na sala de aula, a gente faria no quadro, tá? Esse é um gráfico do humor. Então, aqui tem um sinal de mais e aqui um sinal de menos. E uma ondulação ali. Pode ver que essa ondulação não ultrapassa nem o menos e nem o mais. Este seria o humor estável, o humor dentro da normalidade, a eutimia. Agora, esse segundo gráfico aqui, esse segundo traçado, está aqui o ponto de mais e aqui o ponto de menos. E essa linha que passa o limite de normalidade da tristeza e vai aqui embaixo e não sobe, ó. Deveria toda essa onda estar aqui dentro. Como não está, ela está abaixo, a gente vai considerar que essa pessoa está num processo depressivo, ela está hipotímica. Agora, mais para cima lá, ó, positivo e o negativo, e a onda chegando aqui, ó, também não passa aqui para baixo, tá? Essa pessoa está hipertímica, ela está na mania, então ela está na euforia, por isso essa onda está lá em cima. E aqui, esse último, olha como que tá essa onda de humor aqui, positivo e o negativo, e ó, ele ultrapassa a barreira de normalidade e desce lá a barreira de normalidade da tristeza, a barreira de normalidade da alegria e a barreira de normalidade da tristeza. Esse último gráfico é o gráfico do transtorno bipolar misto, onde existem 2 tipos de emoção. Ficou claro sobre isso? Conseguiram entender sobre gráfico de humor? A minha tela congelou, professora, a hora que estava falando sobre os gráficos. Eu vou tirar foto, então, depois, e vou mostrar, daí vocês verem bem, ó. O humor normal, ele não ultrapassa a barreira de alegria, né, a barreira normal da alegria, e nem a barreira da tristeza. Então, esse é o humor normal. Aqui, no gráfico da depressão, o humor, ele ultrapassa a barreira de tristeza normal e vai se transformar numa tristeza patológica. Aqui, no outro gráfico, a euforia, a alegria e a fase da mania, então ele não vai ter tristeza, mas em consequência ele vai estar fora da linha normal de alegria. Isso também é doença, tá? E ele vai estar na mania. E esse último, quando tem oscilações tanto na alegria quanto na tristeza patológica, é o transtorno misto, tá? Depois eu tiro foto e coloco no WhatsApp para vocês, tá bom? Ah, entendi. Obrigada. Agora a gente começa falando dos transtornos bipolares. Ué, cadê? Então, o que são transtornos bipolares, né? Primeiro eu vou falar sobre a teoria, sobre teorias dos transtornos afetivos. Deixa eu ver se não está. Então, o que acontece, por que acontecem essas doenças do afeto? Então, essas teorias, elas envolvem a parte genética, biológica e psicológica. Isso eu já falei em outras aulas, tá? Mas retomo isso porque é bastante importante se lembrar novamente. Então, nos fatores genéticos, a gente vai pensar num transtorno bipolar que pode ocorrer com
frequência muito maior em familiares em primeiro grau que na população geral. Isso tudo são teorias, não estou falando que é a pessoa, se eu tenho um familiar bipolar, eu vou ser bipolar, eu tenho uma tendência maior a ter o transtorno bipolar, então eu vou cuidar da minha saúde mental. Tá? Gêmeos idênticos diagnosticados com transtorno afetivo têm 70% de chance de vir a apresentar o transtorno. Tá? Então, da parte genética, se eu tenho uma predisposição para desenvolver um transtorno afetivo, eu vou cuidar bem mais da minha saúde mental do que se eu não tiver ninguém e nenhuma predisposição genética. Agora, a parte biológica. Em nosso cérebro, há mensageiros químicos chamados neurotransmissores, os quais transmitem estímulos neuronais de um neurônio para o outro, e dependendo da região cerebral, podem atuar nas emoções. Os mensageiros principais são a serotonina, a norepinefrina, a dopamina e a acetilcolina. Esses são, eu só coloquei os principais que atuam nos transtornos de humor, tá? Tem mais vários outros neurotransmissores, né? E a gente pode contar aí com uma quantidade muito grande de neurotransmissor falhando nos transtornos afetivos. Mas, em especial, a gente deve dar muita atenção à serotonina. Por quê? Porque a serotonina ela é considerada o neurotransmissor do prazer, da alegria. Então, se eles estiverem em excesso, a pessoa vai estar eufórica. Se ele estiver abaixo, a pessoa vai estar deprimida. Lá nos transtornos esquizofrênicos, eu falei mais da dopamina e do glutamato. E aqui também tem a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que vai dar a força, que vai dar a energia, vai fazer com que a pessoa se movimente. Então, num transtorno depressivo maior, quando a pessoa está irritada, é a dopamina que está aí alterada, tá? As pessoas com depressão clínica podem ter alterações na quantidade de alguns desses neurotransmissores, bem como no número e sensibilidade dos neuroreceptores. Então, depende de cada patologia, a gente não vai se aprofundar nessa parte neuroanatômica do processo, a gente vai se apegar mais à condição dos sintomas, tá bom? Agora eu vou falar das teorias psicológicas, tenho que trazer a parte psicológica porque estamos vendo a pessoa no todo. Então eu trouxe 3 teorias que são muito utilizadas nos transtornos afetivos. A teoria cognitiva. Então, pessoas com depressão processam as informações de maneira negativa. Elas consideram a si mesmas e ao mundo de maneira negativa e acham que estas percepções negativas vão continuar no futuro. A teoria cognitiva é a teoria do pensamento. Então, quando vai falar num processo depressivo, essa teoria, ela comprova que a pessoa que tem um transtorno afetivo, uma depressão, ela vai reagir de uma maneira negativa. Então, como que vai ser trabalhada a parte psicológica? Modificando a maneira da pessoa ver o mundo. Agora, a teoria comportamental, o nome já diz, é do comportamento, né? É uma teoria que prova que são esses os comportamentos da pessoa. Então, as pessoas podem ficar deprimidas após um evento negativo, como morte, desemprego, eventos que fazem elas se sentirem impotentes. Falta de controle emocional incentiva o distúrbio, e a falta de apoio social aumenta o risco para eventos estressantes. Então, o seu comportamento, ele está assim devido a um evento negativo.
né? Então, uma morte e o luto patológico a gente considera uma tristeza a mais de um mês, condições de desemprego, né? São eventos que podem causar um processo depressivo. E agora a teoria psicanalítica lá de Freud, né? Então, a gente já falou sobre essa teoria quando a gente falou sobre estruturas psíquicas, e eu falei que o superego era um grande vilão para as doenças mentais. Então, a depressão decorre de um superego, a consciência da mente inconsciente, muito duro e de sentimentos de perda e agressividade. A perda, especialmente numa idade precoce, torna uma criança mais suscetível à depressão em épocas posteriores da vida. Freud falava que o superego, ele é um julgamento moral, são as decisões de certo e errado. Porém, Freud sempre fala do inconsciente profundo, que são as nossas memórias e os nossos traumas, que ficam gravados lá na psique. Então, uma pessoa que passa por um evento muito estressante, muito prejudicial, em uma fase precoce da vida, ela pode gravar isso no seu inconsciente e, no futuro, lá, começar a desenvolver um processo depressivo, porque está lá gravado na sua memória inconsciente, então às vezes aflora de uma forma inadequada e começa a ter um processo depressivo. Por que a gente vai tratar os processos depressivos com teoria psicanalítica? Para fazer com que esse superego se torne mais maleável, e a pessoa começa a perceber seus comportamentos de agressividade. E aí, se autoavaliando, melhora, né? Deixa o superego mais flexível e diminui os comportamentos agressivos. Sobre as teorias e por que acontecem os processos depressivos e de humor, tudo certo? Tudo, professora. Então, tá. Então, agora a gente passa para a classificação. E primeiro eu vou falar dos transtornos bipolares e depois eu vou falar dos transtornos unipolares. Então, o bipolar é aquela pessoa que vai oscilar o humor. Aí existem três tipos de bipolares, né? Mas o bipolar do tipo 1 é a forma mais grave da doença. Esse paciente bipolar do tipo 1, ele precisa de hospitalização, ele precisa tomar medicação direto, e o tratamento deste tipo de bipolar, a base desse tratamento é medicamentosa. Tá? Esse paciente vai entrar em um estado, com episódios maníacos, ou episódios mistos de mania e depressão. Então, a mania é um momento grave, onde a pessoa perde o contato com a realidade. Tá? Então, o bipolar do tipo 1, ele tem essa condição onde ele pode estar psicótico. Agora, o bipolar do tipo 2, esse bipolar do tipo 2, ele não apresenta mania grave, mas, em vez disso, ele tem episódios leves de hipomania, alterando-se a episódios depressivos. Tá? Então, é uma oscilação de humor, mas não é tão grave quanto o bipolar tipo 1. E depois o ciclotímico, que também tem oscilações, né? Episódios hipomaníacos, estrelados e numerosos episódios depressivos. O ciclotímico seria aquele paciente, aquela pessoa, porque normalmente o ciclotímico não interna dentro de um hospital psiquiátrico. O ciclotímico, ele vai ser tratado, e a base do tratamento dele é psicoterapia, para aprender a conviver com essas oscilações do humor. Tá?
Agora eu vou falar sobre os transtornos bipolares ou transtornos maníaco-depressivos. Antigamente se falava o nome maníaco-depressivo. São caracterizados por oscilações graves e patológicas do humor. Tipicamente, o paciente apresenta altos extremos, mania ou hipomania, alterando-se para baixos extremos, que é a depressão. Essa é a base do bipolar. Ele vai ter uma mania ou hipomania e depressão. Desses 3 transtornos que eu falei antes, vai ser assim. Entre meados a altos e baixos estão períodos de humor normal. Podem ocorrer variações no padrão de altos e baixos. Por exemplo, algumas pessoas apresentam somente episódios agudos de mania. Quando que acontece o início desse transtorno? Entre 20 e 30 anos, embora os sintomas ocorram por vezes no final da infância e início da adolescência. A gente consegue perceber um adolescente deprimido, né? Ou então um adolescente em fase maníaca, tá? Onde tudo é muito colorido. Agora eu vou falar da mania e hipomania. Essa mania é a alegria, a euforia, a agitação ou irritabilidade, excitabilidade, hiperatividade, pensamento e discursos rápidos, sexualidade exagerada e diminuição do sono. Então, na mania, a pessoa vai se colocar em risco. Por quê? Porque ela tem uma alegria e uma euforia muito grande. Então, ela começa a perder o seu juízo crítico. Ela não tem muita crítica do que está fazendo. E é nessa fase da mania que a pessoa compra demais, que a pessoa se expõe demais e ela se coloca em risco, tá? Também o seu linear de frustração, ele fica muito baixo e ela tem uma grande irritabilidade. Então, as coisas não saem do jeito que ela quer, ela fica irritada e explosiva. Uma hiperexcitabilidade, então ela não consegue relaxar, ela não consegue dormir, ela não consegue ter calma, ela vai estar o tempo todo com aquela mente acelerada, com aquele pensamento muito acelerado. Por isso, o seu discurso é rápido. E a sexualidade exagerada, então ela fica com um libido, um desejo sexual a mais, e também pode se colocar em risco, porque pode ter sexo sem proteção com pessoas desconhecidas, porque ela não está consciente do que ela está fazendo. E depois vem um arrependimento, mas já aconteceu, né? A diminuição do sono, e às vezes a gente encontra pacientes que passam ali 4, 5 dias sem dormir nada. Então, um distúrbio do sono muito importante, a gente sabe a importância do sono, o sono com qualidade faz com que a pessoa tenha qualidade de vida. Se não dorme, todo o seu ciclo circadiano fica descompensado. Aí, sobre mania é isso. A hipomania seria parecido, só que esse paciente não sai da realidade, não apresenta um estado psicótico. Então, ele vai estar com humor expansivo, elevado ou agitado, que se assemelha à mania, mas não é tão intenso e não apresenta sintomas psicóticos. Na mania, apresenta. Tá? Na mania, ele fica psicótico, ele sai da realidade. Agora vem a fase depressiva. Então, durante o episódio depressivo, o paciente pode relatar ou apresentar baixa autoestima, inércia avassaladora, retraimento social, sentimento de desesperos, apatia, autorreprovação, dificuldade de se concentrar ou pensar, retardo psicomotor, lentidão da fala e das respostas,
disfunção sexual, distúrbio do sono, perda de peso, marcha lenta e constipação intestinal. Então, a fase depressiva é a fase oposta à fase da mania e hipomania. Então, as pessoas podem ter, não dá para dizer, vai ter uma fase agora e depois a outra fase vai ser de tristeza. Às vezes, a pessoa pode ter, uma pessoa toma medicação para transtorno bipolar porque uma vez na vida ela teve um episódio de mania, e o resto dos episódios dela são depressivos, mas ela tem que tomar um estabilizador do humor. Agora eu vou falar do transtorno ciclotímico. Esses ciclotímicos, que são transtornos que atrapalham bastante a vida da pessoa, porque ela vai ter uma depressão leve, alterando-se a curtos períodos de mania e breves períodos de humor normal, que ocorrem entre os episódios depressivo e maníaco. Então, a ciclotimia vai ser quando passa naquele gráfico do humor, ele passa um pouquinho e depois passa um pouquinho para baixo e vai aquela onda que está passando pela linha da normalidade. A pessoa nunca passa mais que 2 meses sem sintomas de depressão ou hipomania. As características gerais da ciclotimia incluem uma personalidade excêntrica, estranha e desconfiada, e características de personalidade dramática, errática ou antissociais. Incapacidade de manter o entusiasmo por novos projetos. Então, vamos pensar um aluno que é ciclotímico. Primeiro dia de aula, ele está na euforia, ele está todo empolgado pela ideia de começar um curso de técnico de enfermagem, ele compra o caderno mais bonito, ele senta na primeira carteira da sala e ele tenta absorver tudo que aquele professor passou. Na outra semana, na mesma aula, ele já está um pouco mais quieto, um pouco mais na dele. Na terceira semana, ele já muda de carteira e vai lá para o final da fila. E depois de um mês e meio, 2, ele desiste do curso. E ele faz isso com vários cursos que ele vai fazer. Ele não consegue manter o entusiasmo pelos projetos. E daí sempre vai encontrar uma desculpa para dizer que aquele curso não estava bom, que não se encontrou, que os professores eram ruins. Por quê? Porque ele perde o entusiasmo por ser ciclotímico e oscilar no seu humor. E no momento, quando ele entrou no curso, ele estava numa hipomania. E quando ele desiste, ele está no processo depressivo. E às vezes a pessoa tentou vários cursos e não conseguiu terminar nenhum. E quando vê, já está com 30, 40, 50 anos e ainda não tem uma profissão definida. Então, é um padrão de puxar para perto e depois afastar nas relações interpessoais. São mudanças abruptas da personalidade alegre, confiante, cheia de vida, para uma personalidade de tristeza. Agora eu vou falar sobre a medicação, sobre o tratamento, né? Então, a gente fala sobre o tratamento medicamentoso e também de outras terapias de psicologia. Então, das terapias de psicologia, seria a psicoterapia individual, a terapia de casal ou familiar, que podem ajudar o paciente a lidar com os problemas relacionados ao seu transtorno. E na parte farmacológica, a gente vai pensar nesses medicamentos que são estabilizadores do humor. Então, o lítio é muito eficaz na prevenção, como no alívio de episódios maníacos. Ele refreia a aceleração dos processos de pensamento e comportamento hiperativo, sem os efeitos sedativos das drogas antipsicóticas. O lítio também pode prevenir a recorrência de episódios depressivos.
Então, o sal de lítio, ele é um dos medicamentos mais utilizados para o transtorno bipolar, mas ele tem seus efeitos colaterais. E uma intoxicação por lítio é uma coisa muito séria e muito grave. Então, quem vai prescrever o lítio vai ser um psiquiatra, normalmente um psiquiatra que prescreve, e tem que fazer um acompanhamento, vendo a dosagem sérica do lítio, para ver se está dentro do que é adequado, tá? Depois tem o ácido valproico e a carbamazepina. Esses dois medicamentos, eles também são utilizados para crises convulsivas. Então, alguns pacientes que tomam ácido valproico, para um técnico de enfermagem, de repente, que não está familiarizado com o nome, vai dizer, nossa, por que ele toma um remédio para convulsão se ele não tem convulsão? Ele pode ter o transtorno de humor. Agora, a intervenção de enfermagem. Como a gente vai fazer para atender o nosso paciente bipolar? Então, explore maneiras de ajudar o paciente a lidar com a mudança frequente de humor. Encoraje oportunidades vocacionais que possibilitem horas de trabalho flexíveis. Recomende a um paciente com capacidades artísticas seguir a carreira das artes, onde as mudanças de humor podem ser bem toleradas. As terapias ocupacionais, elas são extremamente importantes para estimular novas áreas do cérebro e fazer novas conexões neuronais e ajudar a estabilizar o seu humor. Então, uma carreira de artes, às vezes a pessoa se torna um grande pintor, uma grande pessoa, né, famosa nas artes, mas ela tem o transtorno de humor, porém ela se entendeu, ela percebeu como ela faria para conseguir viver e tudo, né, e ela, no momento da euforia, ela potencializava toda aquela euforia para alguma coisa boa, e daí acaba se transformando num grande artista. Agora, durante o episódio maníaco, como é cuidar de uma pessoa no episódio maníaco? Então, atenda às necessidades físicas do paciente, envolva-o em atividades que requeram grandes movimentos. No Hospital IPQ, nós temos uma academia. Então, eu muitas vezes converso com o professor de educação física para ficar com o meu paciente bipolar na mania por 1 hora, mais ou menos, na esteira. E eles ficam, e eles queimam toda aquela energia e voltam melhor para dentro da enfermaria. Então, encoraje o seu paciente a se alimentar, porque o bipolar na mania, ele esquece de se alimentar. Ele acha que é perda de tempo se alimentar, então ele não vai se cuidar. Sugira curtas sonecas diurnas, ele precisa relaxar, ele precisa dormir. Então, dentro da enfermaria primeira masculina, a gente, depois do almoço, eles escovam os dentes e daí fazem o seu soninho. Então, a gente deixa a enfermaria bem calma, e todos deitam para relaxar um pouquinho. Ajude na higiene pessoal. Algumas vezes, o bipolar na mania esquece de tomar banho, esquece de escovar os dentes. Esse é um cuidado de enfermagem, estimular o autocuidado. Proporcione a ele atividades de diversão adequada. Curto limite de atenção. Esse paciente, ele não vai conseguir assistir uma palestra de 2 horas, porque ele está acelerado, ele está com movimento, a sua agitação psicomotora não deixa ele se concentrar numa palestra. Mantenha o ambiente calmo, evite estimulação excessiva, como grandes ruídos, ruídos altos, grandes grupos, ruídos altos e cores vivas. Uma pessoa que tenha um transtorno de humor, ele deve cuidar até no seu próprio quarto,
Evitar cores muito fortes, quadros com muitas pinturas, porque essas cores vão estimulando o sistema nervoso central e a pessoa fica mais acelerada ainda. Então, a parede do quarto de um bipolar deve ser de um tom bem pastel, bem que não influencie muito. A gente sempre indica até que seja uma cor verde ou azul. Tá? Dê apoio emocional e estabeleça objetivos realistas para o seu comportamento. Pontue sobre o seu comportamento. Mostre para ele, é claro, se ele estiver muito psicótico, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo. Mas se ele não estiver psicótico, você conversa com ele e estimula sobre os seus comportamentos, sobre, ele fez alguma coisa errada, ele tem que receber uma punição, claro, não vai ser uma coisa grave, mas se ele tem noção do que ele fez, a gente tem que também, errou, também não vai ganhar, né, não vai ter algum benefício. Esses são os jeitos com que a gente trabalha na saúde mental, porque eles não gostam muito dos limites, eles não aceitam muito bem limites. Dentro de uma enfermaria psiquiátrica, precisa ter limites. É claro que vocês vão encontrar pacientes com transtornos bipolares em todos os lugares, porque é uma doença que afeta muita gente. Então, quando você vai fazer um aconselhamento, você não pode ficar cobrando conforme, tudo depende do lugar onde você está, conforme o seu jeito, conforme o que aconteceu. E cada situação é única, sempre lembrar disso. Tá? Sobre o transtorno bipolar e a fase maníaca, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que passou despercebido, que vocês tinham alguma coisa que vocês queriam saber? Para mim tá tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, agora eu passo para outra parte da matéria, que são os transtornos depressivo maior. Ou seja, um só polo, o polo negativo, tá? O polo depressivo. Então, a depressão maior, ou depressão unipolar, é uma síndrome de humor persistente e triste, durando 2 semanas ou mais. Essa tristeza e esse humor é muito grande. Então, 2 semanas neste humor tão persistente e triste, vai gerar uma consulta, porque é uma dor muito grande. Então, os sinais e sintomas, né? Um sentimento de culpa, impotência ou desespero, dificuldade de concentração, distúrbio do sono, letargia, perda do apetite, anedonia. Anedonia é a incapacidade de sentir prazer. Perda da reatividade afetiva, a incapacidade de expressar uma elevação do humor em resposta a alguma coisa positiva. E junto com isso, vem uma ideação de morte, né? Então, ideias de morte. E essa ideia de morte deve ser muito bem avaliada, porque 15% dos depressivos maiores, eles cometem suicídio. Então, o tratamento, como que vai fazer o tratamento para esse grupo de pacientes? Então, a medicação é o meio mais eficaz de obter-se a remissão e impedir a recidiva. Combina-se medicações e psicoterapia. Combinar-se medicações e psicoterapia pode melhorar o resultado final do tratamento, ajudando o paciente a lidar com a autoestima e o desânimo. Eu sempre falo, medicação não é tudo, se não mudar os pensamentos, não adianta de nada encher esse paciente de remédio. Ele tem que se autoconhecer, ele tem que aprender a lidar com os seus conflitos internos, para aumentar a autoestima e não ter mais desânimo.
Agora a gente vai falar sobre os remédios que se utiliza no transtorno depressivo maior. Então, lá no bipolar, era estabilizador do humor. Aqui, no depressivo, é antidepressivo. Então, em geral, as drogas antidepressivas agem modificando a atividade de vias neurotransmissoras. Eu coloquei o nome do medicamento e como que ele age. Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são a primeira escolha, primeiro tratamento dentro da saúde mental. Para o caso da depressão, seria a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina e o citalopram. Então, esses são medicamentos básicos, a primeira escolha de um médico para tratar processos depressivos. Eles vão inibir a recaptação da serotonina. Agora, a segunda escolha, de repente o médico utilizou primeiro a fluoxetina, não deu certo, daí ele colocou a sertralina, não deu certo, daí ele colocou o citalopram, não deu certo, ele passa para a segunda escolha, que é um medicamento que vai agir na receptação da serotonina e da norepinefrina. Então, a venlafaxina, que é a segunda escolha. Da venlafaxina, existe uma segunda geração da venlafaxina, que é a desvenlafaxina, que é uma molécula um pouco melhorada, mas que vai fazer o mesmo efeito, recaptação da serotonina e da norepinefrina. Daí, antidepressivos atípicos, que inibem a recaptação da serotonina, norepinefrina e dopamina. Como segunda escolha seria o BUP, que é o bupropiona. Esse medicamento, ele é antidepressivo, porém, ele age também aqui na dopamina, e ele vai controlar os impulsos. Por isso que algumas pessoas que estão tentando parar de fumar, de usar drogas, o médico prescreve o BUP, que ele vai controlar o seu impulso. Depois, os tricíclicos, que são medicamentos que foram criados nos anos 50 e têm muitos efeitos colaterais. Esses foram os primeiros antidepressivos que foram criados. E eles vão agir, além de inibir a recaptação da norepinefrina, serotonina e dopamina, eles causam um declínio gradual dos receptores beta-adrenérgicos. Esses medicamentos, eles devem ser utilizados no período da noite, porque como vai fazer um declínio beta-adrenérgico, a pessoa vai ter sonolência. Tá? Então, os exemplos seriam a amitriptilina, imipramina e clomipramina. Esses medicamentos, os tricíclicos, eles também podem causar uma diminuição do peristaltismo intestinal e uma constipação. Então, pacientes que tomam amitriptilina por muito tempo, eles podem ser constipados. Agora, inibidores da monoaminoxidase. Os inibidores da MAO, eles vão agir aumentando os níveis de serotonina, norepinefrina e dopamina através da inibição da MAO. Então, seria a feneuzina e a tranilcipromina. Outros antidepressivos, que eles também são utilizados, esses dois aqui não temos na rede do SUS, mas são utilizados e têm uma boa resposta, quando outros antidepressivos não respondem, que seria a mirtazapina e a nefezodon. Esses seriam nomes básicos de medicamentos antidepressivos que a gente até utiliza dentro do hospital psiquiátrico. Agora, vem novamente eu trago a eletroconvulsoterapia como tratamento, porque isso está na bibliografia e acontece, às vezes tem um bom resultado.
Então, a ECT se aplica a uma corrente elétrica no cérebro do paciente por meio de eletrodos. A corrente produz uma convulsão que dura 30 segundos a 1 minuto e é utilizada para tratar a depressão grave quando a psicoterapia e a medicação não são eficientes. Cuidado de enfermagem, então, para o preparo da ECT. Então, é jejum de 6 a 8 horas, remover óculos, dentadura, aparelho auditivo, grampo de cabelo, solicitar que o paciente urine. É utilizado um relaxante muscular antes dele ir para o centro cirúrgico. Utiliza-se a atropina para diminuir a quantidade de secreção de vias aéreas. É utilizado um anestésico geral de curta duração. Utiliza-se oxigênio, um protetor bucal, que seria uma cânula de Guedel, para não cortar a língua, não machucar a boca. Instalação de monitor cerebral com ritmo cardíaco e saturação de oxigênio. São necessárias 2 a 3 sessões semanais, num total de 12 aplicações. Lembrando que ECT, no tratamento do SUS de Santa Catarina, não tem eletroconvulsoterapia disponível. É um tratamento caro, mais ou menos R$1.000 por sessão, então, tratamento de R$12.000 para recuperar esse paciente. Porém, ele tem uma boa resposta. Agora, a intervenção de enfermagem para um paciente depressivo maior. Como vamos cuidar deste paciente? Atenda à necessidade física do paciente. Se ele estiver depressivo demais, para realizar o cuidado de si próprio, ajude na higiene pessoal. Encoraje-o a comer ou alimente-o, se necessário. Observar constipação. Encoraje o paciente a falar sobre os seus sentimentos. O técnico de enfermagem faz muito essa escuta acolhedora. Dentro de um hospital psiquiátrico, é importantíssimo você ouvir o seu paciente, ouvir sobre todos os seus sentimentos, sobre todas as emoções que ele está vivenciando naquele momento. É claro que você não vai ficar dando opinião, porque você não é psicólogo, você vai só ouvir e acolher a sua dor. Tá? Agora, a evolução do transtorno de humor, do transtorno depressivo maior, quando não tratado, né? Então, a depressão maior pode alterar profundamente o funcionamento social, familiar e ocupacional de uma pessoa. O suicídio, a complicação mais grave, pode ocorrer quando os sentimentos de menos-valia, culpa e impotência são tão avassaladores que a pessoa não mais considera que vale a pena viver. Quase 15% dos pacientes com depressão unipolar não tratada cometem suicídio. Então, é um dado bastante sério, e é por isso que uma pessoa em um estado depressivo, que tenha uma ideação, ou então já faz o planejamento de um suicídio, ela deve ser encaminhada a um hospital para ser tratada. E muitos destes pacientes ficam internados. Tá? Pelo menos os primeiros 5 dias para estabilizar um pouco. Agora eu vou falar sobre um outro transtorno de depressão, mas é uma depressão leve, a gente chama ele de distímico. Esse paciente com transtorno distímico, ele vai ter uma depressão leve que dura pelo menos 2 anos no adulto e 1 ano em crianças. Apesar de relativamente leve, pode alterar o funcionamento no lar, na escola ou no trabalho. Afeta 3% da população, 2 vezes mais mulheres do que homens. Então, o transtorno distímico seria aquela pessoa que por um bom tempo
estava apresentando um transtorno de ansiedade, e a ansiedade por muito tempo vai levar à depressão. Então, 2 anos, mais ou menos, com este comportamento de um humor depressivo. Então, os sinais e sintomas. Tudo parecido com o depressivo maior, são todos esses sentimentos e essas emoções, porém, numa quantidade não tão grande. Então, o humor triste, ansioso ou vazio persistente, perda de interesse por atividades anteriormente apreciadas, e a gente escuta muito no distímico quando ele diz assim: nossa, eu já fiz tanta coisa, eu tinha tanta energia e hoje eu não tenho vontade de fazer mais nada. E ele tem um choro excessivo, uma labilidade afetiva, então ele chora por qualquer coisa. Ele tem sentimentos aumentados de culpa, impotência ou desespero. Então, ele lembra muito do passado e sente muita culpa. Aí vem aquela estrutura do superego, que é muito rígido, e ele perdoa. Dificuldades de sono, mau desempenho escolar ou profissional, retraimento social, redução do nível de energia e uma ideação suicida. Então, ele pensa também em suicídio. Porém, o distímico, ele não estrutura como depressivo maior o seu suicídio, mas tem que ser avaliado conforme o risco. Então, o tratamento do distímico não seria tanto medicação, só em alguns casos se utiliza, mas a medicação seria por um curto período, mais ou menos 9 meses ou até no máximo 1 ano. Mas o objetivo maior do tratamento é fazer uma psicologia breve e que ensina o paciente maneiras mais construtivas de se comunicar com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. E na psicoterapia também pode-se avaliar o risco do suicídio e sobre essas ideias suicidas. Também pode-se usar a terapia comportamental para reeducar o paciente nas habilidades sociais e ajudá-lo a efetuar mudanças de atitude. A terapia de grupo pode ajudá-lo a alterar o funcionamento social não adaptativo. Eu penso que no tratamento do distímico, uma terapia seria o mais adequado, porque faz com que ele modifique a sua visão de mundo e também ensine ele a se autoconhecer. Agora a gente vai falar sobre os cuidados de enfermagem do distímico. Como a gente vai cuidar desse distímico? Então, aplique medidas de apoio, como reconforto, calor humano, disponibilize a aceitação, ainda que o paciente fique hostil. Esse tipo de paciente, vocês vão lembrar que ele tem uma irritabilidade muito grande, um limiar de frustração muito baixo. Então, por qualquer coisa, ele vai explodir, ele vai te ofender. Oriente o paciente em relação à doença e à medicação antidepressiva prescrita, se for o caso dele estar tomando uma medicação. Insista com ele para engajar em atividades que aumentem o seu sentimento de realização. Potencialize ele coisas que façam bem. Até numa conversa, você pergunta para ele, como você fazia para ficar melhor? E ele mesmo vai encontrando alternativas para que ele melhore os seus comportamentos. Encoraje hábitos de saúde positivo, como ingerir refeições bem balanceadas, se alimentar de uma maneira certa, diminuir a quantidade de açúcar, porque o açúcar causa ansiedade, diminuir a quantidade de café, porque a cafeína causa uma sensação de estresse. Então, evitar drogas e álcool, principalmente porque pode esse paciente começar a utilizar o álcool para relaxar.
e em pouco tempo ele pode ficar dependente do álcool. E fazer exercícios físicos. Esses exercícios físicos é para todos os transtornos afetivos, para todos nós, todas as pessoas devem fazer atividades físicas. Quanto mais atividade física, mais endorfina e mais sensação de bem-estar. Então, é isso. Todo esse material eu tirei do livro Enfermagem Psiquiátrica, tá? Toda essa referência tá lá. E muito obrigado por terem assistido até aqui. E agora eu abro perguntas. Agora é com vocês. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada. Alguma dúvida, gente? Não, para mim tá tranquilo. Então tá, eu vou A colocar... princípio não, eu acho que qualquer dúvida que o pessoal tiver pesquisada, tem ajuda também, e assim vai. eu não estou conseguindo ouvir direito. Felipe. Tiramos a dúvida, a gente faz a pesquisa, a gente um para o outro ali, e vamos se ajudando conforme vai Então tá bom. Então passando as aulas também. Uhum. E eu também hoje vou ficar no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, de repente alguma coisa bem pessoal, podem falar comigo no WhatsApp, que até 10h30 eu estou lá, tá bom? Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Daqui a pouco eu vou postar já esse vídeo, tá? E daí vocês podem consultar também. Feito? Feito, professora. Todos, beijos, fiquem bem, tá? Obrigada. Que vem. Obrigada, professora. Boa noite.